Carta 19. Materialismo e retiro. Se você não assistiu os vídeos anteriores, recomendo fortemente que assista. Saudações. Lucílio, é com alegria que recebo suas cartas, pois elas me trazem esperança genuína. Não são meras suposições sobre você, mas garantias reais do seu progresso. Rogo que continue nesse caminho, pois que melhor pedido eu poderia fazer a um amigo senão um que promova seu próprio bem. Se possível, afaste-se de todos os afazeres dos quais fala, e se não puder fazer isso sem prejuízo, afaste-se mesmo assim. Já gastamos muito tempo, na velhice, devemos começar a arrumar nossa bagagem. Certamente, isso não é algo que os homens possam cobiçar. Passamos nossas vidas no alto mar, que morramos no porto. Não estou a aconselhá-lo a buscar renome por seu retiro, este não deve ser anunciado nem escondido. Não deve ser oculto, pois não vou incentivá-lo a rejeitar todos como insanos e buscar somente um refúgio para si mesmo, ao invés disso, que seu retiro não seja notável, embora deva ser evidente. Além disso, para aqueles cuja escolha é livre desde o início, eles deliberarão sobre viver na obscuridade. No seu caso, não há essa liberdade de escolha. Sua habilidade e energia o empurraram para os negócios do mundo, assim como o encanto de seus escritos e as amizades com pessoas notáveis. A fama já o alcançou. Você pode se ocultar completamente, porém seus atos anteriores o revelarão. Você não pode se esconder no escuro, muito do brilho anterior o acompanhará aonde quer que vá. A paz que pode reivindicar para si sem ser detestado por ninguém, sem qualquer sensação de perda ou dores de espírito. Por que abandonar algo do qual talvez se sinta relutante em se separar? Seus clientes? Mas nenhum deles busca sua companhia por você, eles apenas buscam algo de você. As pessoas costumavam caçar amigos, mas agora caçam dinheiro. Se um velho solitário mudar seu testamento, o visitante assíduo encontrará outra porta. Grandes coisas não podem ser adquiridas por pequenas somas, portanto, considere se é preferível deixar seu verdadeiro eu ou apenas alguns de seus pertences. Você teve o privilégio de envelhecer em circunstâncias limitadas pela sua origem, e sua fortuna não o elevou a alturas tão grandes. Você foi afastado da oportunidade de uma vida saudável por sua rápida ascensão à prosperidade, pela sua província, por seu cargo de procurador e por tudo o que essas coisas prometem. E então, adquirirá responsabilidades ainda maiores e depois delas, mais. E qual será o resultado? Por que esperar até não haver mais nada a desejar? Esse tempo nunca chegará. Sustentamos que há uma sucessão de desejos, da mesma forma que o destino é tecido a partir de uma sucessão de causas. Você foi empurrado para uma existência que por si só não cessará sua miséria e sua escravidão. Retire seu pescoço cansado da canga, é melhor ser cortado de uma vez por todas do que ser escoriado eternamente. Se permanecer em privacidade, tudo estará em menor escala, mas ficará abundantemente satisfeito. Na sua condição atual, não há satisfação na abundância lançada sobre você de todos os lados. Prefere ser pobre e satisfeito ou rico e faminto? A prosperidade não é apenas ávida, mas também está exposta à avidez dos outros. E já que nada o satisfaz, você mesmo não pode satisfazer os outros. Mas, você diz, como posso me retirar? Da maneira que desejar. Pense em quantos riscos correu por dinheiro e quanto trabalho empreendeu por um título. Deve usar algo para ganhar também tempo livre, ou então envelhecerá em meio a preocupações no exterior e, posteriormente, deveres cívicos em seu país, vivendo em agitação e inundado por novas responsabilidades, que ninguém jamais conseguiu evitar por discrição ou reclusão. Que influência seu desejo pessoal por uma vida isolada tem neste caso? Sua posição no mundo anseia o oposto. E se, ainda agora, permitir que essa posição cresça mais? Tudo o que se acrescenta aos seus sucessos será adicionado aos seus medos. Neste ponto, gostaria de citar Mecenas, que falou a verdade mesmo em seu auge, há trovões até nos picos mais altos. Se me perguntarem que livro essas palavras são encontradas, estão no volume intitulado Prometeu. Ele simplesmente queria dizer que esses altos picos têm seus cumes rodeados de tempestades. Mas será que qualquer poder vale um preço tão alto que você, um homem como você, teria que adotar um estilo tão pervertido para alcançá-lo?
Mecenas era de fato um homem de recursos, que teria deixado um grande exemplo para a oratória romana seguir, se sua boa fortuna não o tivesse tornado afeminado, não, se não o tivesse emasculado. Esta citação de Mecenas poderia ter liquidado minha dívida com você, mas estou certo de que, conhecendo, você obterá uma penhora contra mim e não aceitará o pagamento da minha dívida em moeda tão grosseira e vil. Com carinho. Sêneca. Carta 20. Praticar o que se prega. Saudações. Lucílio. Se encontra em boa saúde e considera finalmente tornar-se seu próprio mestre, estou contente. Pois se conseguir, o crédito será meu, ao salvar-te das torrentes de golpes sem esperança de fim. No entanto, meu caro Lucílio, peço e imploro, que deixe a sabedoria penetrar em sua alma e avalie seu progresso não apenas por palavras ou escritos, mas pela força do coração e pela redução dos desejos. Prove suas palavras por meio de suas ações. É diferente o propósito daqueles que discursam e buscam a aprovação de uma multidão, muito diferente daqueles que cativam os ouvidos dos jovens e dos ociosos com argumentos fluidos. A filosofia nos ensina a agir, não apenas a falar, ela exige que cada homem viva de acordo com seu próprio padrão, que sua vida não contradiga suas palavras e que sua vida interior esteja em harmonia com todas as suas atividades. Isso, digo eu, é o mais alto dever e a mais alta prova de sabedoria, ter ações e palavras em sintonia, permanecendo mesmo sob todas as circunstâncias. Mas, você responde, quem pode manter esse padrão? Muito poucos, com certeza, mas existem alguns. É, de fato, um empreendimento árduo, e não afirmo que o filósofo possa manter constantemente o mesmo ritmo, mas ele pode seguir sempre o mesmo caminho. Portanto, observe a si mesmo e veja se suas vestes e sua casa são incompatíveis, se trata generosamente a si mesmo, mas maltrata sua família, se come frugalmente, mas constrói casas luxuosas. Deve aplicar, de uma vez por todas, um único padrão de vida e regular toda a sua existência de acordo com esse padrão. Alguns homens se restringem em casa, mas exibem-se perante o público. Tal incoerência é uma falha e indica uma mente inconstante que ainda não consegue manter o equilíbrio. E eu posso dizer-lhe de onde surge essa instabilidade e discordância entre ação e propósito, é porque nenhum homem decide o que deseja e, mesmo que o tenha feito, não persiste, desiste, não só vacila, mas retorna ao comportamento que abandonou e rejeitou. Portanto, deixe-me reformular as antigas definições de sabedoria e considerar todo o estilo de vida humano. Eu me contento com a seguinte definição: o que é sabedoria? Sempre desejar as mesmas coisas e sempre rejeitar as mesmas coisas. Adiciona-se uma pequena condição, que aquilo desejado seja o correto, pois nenhum homem pode estar sempre satisfeito com a mesma coisa a menos que seja correta. Por isso, os homens não sabem o que desejam, exceto no momento em que desejam. Nenhum homem decidiu de uma vez por todas desejar ou rejeitar. O julgamento varia de dia para dia e muda para o oposto, fazendo com que muitos homens vivam como se estivessem em um jogo. Continue, portanto, como começou, talvez você seja levado à perfeição ou a um ponto que considere aquém da perfeição. Mas e quanto à minha casa cheia de pessoas sem renda, você pergunta. Se parar de sustentar essas pessoas, elas encontrarão meios de se manter, ou talvez você aprenda, por meio da pobreza, o que não poderia aprender de outra forma. A pobreza manterá para você seus amigos verdadeiros e comprovados, será libertado dos homens que não o buscam por você mesmo, mas por algo que você possui. Não é certo, porém, que você ame a pobreza, mesmo que seja apenas para mostrar por quem você é amado. Ou quando chegará o momento em que ninguém mentirá para congratulá-lo. Então, que seus pensamentos, esforços e desejos o ajudem a encontrar contentamento consigo mesmo e com as virtudes que brotam de seu ser, e direcione todas as suas orações a Deus. Que felicidade poderá se aproximar de você? Reduza-se a condições modestas, das quais não pode ser expulso, e para que possa fazer isso com maior espontaneidade, a contribuição desta carta irá se referir a esse assunto. Vou conceder-lhe isso imediatamente. Embora possa olhar com desconfiança, Epicuro, mais uma vez, estaria feliz em liquidar minha dívida. Acredite, suas palavras terão mais peso se você dormir em uma cama estreita e usar trapos, pois nesse caso, não estará apenas falando, estará demonstrando sua verdade. De qualquer forma,
ouço com um espírito diferente as palavras de nosso amigo Demétrio, depois de vê-lo deitado sem sequer um manto para cobri-lo, e mais do que isso, sem tapetes para deitar. Ele não é apenas um mestre da verdade, mas uma testemunha da verdade. Mas não pode um homem desprezar a riqueza quando ela está em seu próprio bolso. Claro, é também um grande espírito aquele que vê riquezas amontoadas ao seu redor e, após se questionar longa e profundamente sobre como chegaram até ele, sorri e ouve, em vez de sentir que lhe pertencem. Significa muito não ser corrompido pela intimidade com as riquezas, e é verdadeiramente grandioso aquele que é pobre em meio às riquezas. Com carinho. Sêneca. Carta 21. O reconhecimento que meus escritos o trarão. Saudações de Sêneca a Lucílio. Ao expressar suas dificuldades com certos indivíduos, você, na verdade, enfrenta um obstáculo interno, você mesmo. A sua indecisão e a falta de clareza sobre seus próprios desejos são as barreiras reais. Embora perceba onde reside a verdadeira felicidade, a coragem para alcançá-la ainda lhe falta. Deixe-me destacar o que o está impedindo, pois talvez você não esteja ciente. Parece que você considera o cargo que deseja abandonar como algo de grande importância. Apesar de almejar um estado de tranquilidade, você se sente atraído pelo brilho e status de sua vida atual, mesmo planejando abandoná-la, como se o próximo passo fosse um mergulho na escuridão e na desgraça. Isso é um equívoco, Lucílio. Mudar de uma vida para outra é uma ascensão. Existe uma diferença significativa entre essas duas existências, como a que existe entre uma mera reflexão e a luz verdadeira. Uma tem fonte interior, enquanto a outra empresta seu brilho. Uma é mantida por uma luz externa, e qualquer coisa entre essa fonte e o objeto imediatamente transforma este último em uma densa sombra. A outra, no entanto, brilha por conta própria. São os seus próprios estudos que o farão brilhar e alcançar eminência. Permita-me ilustrar com o exemplo de Epicuro. Em uma carta a Idomeneu, Epicuro buscava guiá-lo de uma vida de ostentação para uma reputação sólida e duradoura. Na época, Idomeneu ocupava um cargo de destaque no Estado, com autoridade significativa e responsabilidades importantes. Se, disse Epicuro, você deseja fama, minhas palavras o tornarão mais famoso do que todas as coisas que você estima e pelas quais é estimado. Epicuro estava sendo traiçoeiro? Quem hoje se lembraria de Idomeneu se o filósofo não tivesse gravado seu nome nessas cartas? Grandes senhores e líderes, até mesmo reis, que ocuparam posições semelhantes às que Idomeneu almejava, estão agora esquecidos. As cartas de Cícero preservaram o nome de Ático da obscuridade. Não importa ter Agripa como genro, Tibério como marido de sua neta e um Druso César como bisneto, pois mesmo cercado por esses poderosos nomes, Ático não seria lembrado se Cícero não o tivesse associado a si mesmo. A imparável passagem do tempo inevitavelmente engole a maioria de nós, apenas alguns grandes homens erguem suas cabeças acima dessa correnteza, destinados, no entanto, ao mesmo esquecimento. O que Epicuro prometeu a seu amigo, eu também prometo a você, Lucílio. Deixarei um legado para gerações futuras, posso levar comigo nomes que permanecerão por tanto tempo quanto o meu. Assim como o poeta Virgílio garantiu um legado eterno para dois heróis, estou comprometido a preservar nomes. Bem-aventurado par de heróis! Se minha canção tem poder, o registro de seus nomes nunca será apagado do livro do tempo, enquanto ainda a tribo de Enéas manter o Capitólio, aquela rocha impassível, e a majestade romana o império se manterá. Sempre que os homens são elevados pela fortuna ou tornam-se parte da influência de outrem, desfrutam de favores abundantes. Suas casas são bem providas apenas enquanto mantêm sua posição, ao sair, desaparecem da memória dos homens. Contudo, a habilidade nata é respeitada e honrada. Não apenas a pessoa em si é honrada, mas tudo relacionado a ela transmite sua memória de uma geração para outra. No entanto, para Idomeneu não ser mencionado gratuitamente nesta carta, ele deve compensar o reconhecimento por seus próprios méritos. Foi a ele que Epicuro dirigiu o famoso ditado que instava a enriquecer Pitão, não com riquezas, mas diminuindo seus desejos. Essa ideia é tão clara que não requer uma explanação mais detalhada e tão perspicaz que não precisa ser reforçada. No entanto, há um ponto que gostaria de destacar: não considere que essa afirmação se aplica apenas à riqueza, seu valor é igual, independentemente da aplicação.
Se deseja fazer de Pitão um homem honrado, não acrescente às suas honras, mas subtraia de seus desejos. Se deseja garantir o prazer eterno de Pitão, não adicione aos seus prazeres, mas subtraia de seus desejos. Se quer que Pitão envelheça plenamente, não acrescente anos à sua vida, mas subtraia de seus desejos. Não há necessidade de pensar que essas palavras pertencem apenas a Epicuro, são de domínio público. Deveríamos agir em filosofia como no Senado. Quando alguém faz uma proposta que aprovo em parte, peço para dividir a proposta em duas partes e voto naquela com a qual concordo. Assim, sinto-me ainda mais à vontade para repetir as ilustres palavras de Epicuro, mostrando àqueles que o citam por motivos errados, achando que têm justificativa para seus próprios vícios, que devem viver uma vida honrada, independentemente da escola filosófica que sigam. Com carinho. Sêneca. Continua no próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tudo de bom e até o próximo vídeo.